sou Kleber Dias e junto com Rafael Diniz eu conversei com a Fernanda Fingel, gerente da Fundação Vale, nada menos do que a maior patrocinadora de projetos esportivos por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Ela falou sobre como funciona o processo de seleção de projetos e quais são os principais critérios utilizados pela Fundação Vale para decidir quais projetos apoiar. Ela falou sobre a importância da coerência nos objetivos dos projetos e da preocupação da empresa com a inclusão social e a diversidade de modalidades esportivas, entre vários outros aspectos. Se você quer entender o que uma grande instituição patrocinadora busca nos projetos sociais esportivos, esse episódio é para você. Aproveita aí, vai lá, sobe o som! Fernanda, obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente aqui nas instalações da Universidade Federal de Minas Gerais. Um prazer te receber aqui em Belo Horizonte, poder conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante que são as leis de incentivo, né? Eu queria começar perguntando para você sobre fala um pouquinho sobre a fundação, né? A Vale, qual que é o tamanho dela, as dimensões, o número de associações que são apoiadas, projetos desenvolvidos, indivíduos beneficiados e, claro, que em números gerais do que você puder lembrar de cabeça, né? Na verdade, eu vou tentar falar mais da fundação mesmo, né? Porque eu acho que a Vale, ela, de certa maneira, ela tem mais dados amplamente divulgados, né? Você tem mais conhecimento, é mais facilmente você acessar informações da Vale, porque ela é uma empresa já mais conhecida. A fundação, ela é uma fundação corporativa, ela é mantida prioritariamente com recurso da Vale, né? Hoje ela tem aproximadamente uns 35 colaboradores trabalhando na fundação. É uma fundação que hoje na verdade a fundação ela trabalha exclusivamente com o recurso voltado para o investimento social privado voluntário. Então, né, a fundação não pode, inclusive por uma questão estatutária, executar nenhum tipo de obrigação legal que seja de cumprimento da Vale. Então, ela tem mesmo essa função de implementar projetos que visem ao fortalecimento de políticas públicas nas áreas de educação e saúde, e a gente está voltando agora também a trabalhar com a área de geração de renda. Então, esse é o grande escopo que a gente tem em termos de áreas temáticas de atuação. Além disso, a fundação também ela é a mantenedora das estações de conhecimento, que são equipamentos socioeducativos, que eles têm uma atuação importante na área esportiva e recebem recursos de diferentes fontes, dentre elas da própria Fundação Vale, mas são, né, organizações independentes. E a gente é responsável por fazer a gestão do recurso incentivado da Vale, exceto a cultura, porque aí fica sob responsabilidade do Instituto Cultural. Mas a gente, então, na Fundação, é responsável pelo Pronon, Pronas, FIA, Idoso e o Esporte. E estão participando da discussão da reciclagem também, e vendo como que isso vai se organizar dentro aí da própria Vale, da Fundação, como é que vai funcionar isso internamente. Muito legal. Fernanda, daqui a pouquinho eu vou querer te perguntar também sobre a lei da reciclagem, mas antes disso eu queria tirar uma dúvida, porque tem algumas empresas, elas têm um departamento interno que acaba lidando com essa questão dos recursos incentivados, enquanto outras têm uma fundação, cria-se realmente uma figura nova de pessoa jurídica para cuidar desses recursos. Qual que é a diferença disso, se existe vantagem ou não? Porque no caso da Vale, ela escolheu ter uma fundação, né? Então, a gente faz essa gestão dentro da fundação. A fundação ela trabalha hoje com projetos, inclusive maiores do que diferentes, né, mais variados do que só a gestão dos recursos incentivados. Então, a gente tem projetos próprios, projetos que são de caráter de educação, saúde, que não são projetos que usam recurso incentivado, projetos voltados para alfabetização, melhoria da qualidade da educação, projetos voltados para fortalecimento da atenção básica em saúde. E uma das atuações que a gente tem é com os recursos incentivados. Né? Uma vantagem que eu vejo da gente ter isso associado, seja dentro da fundação, mas principalmente dentro de um guarda-chuva, né, de uma estrutura de investimento social privado, é que a gente consegue fazer uma relação muito direta do propósito dos recursos incentivados com o investimento social. Né? Então, a gente de fato consegue ter uma estratégia de inclusão, de desenvolvimento social dos territórios a partir da utilização desses recursos incentivados, que tem na sua essência essa finalidade
sociedade também. Então, apesar de ser um processo que está sob nossa gestão e a gente trazer essa estratégia, e independente de ser numa fundação ou não, acho que tem uma característica da gestão dos incentivados dentro das empresas, que é um processo que ele movimenta diferentes áreas. Então você tem um perfil quase como de você fazer um pouco um papel de maestro, de uma orquestra ali, porque você tem área financeira, você tem área tributária, você tem uma área de processamento, né? Então é importante que todas essas áreas elas estejam com os seus papéis bem definidos, mas é interessante também, e tem sido interessante você ter a concentração da estratégia disso dentro de uma área de investimento privado. Mas só te cortando, mas aí você acha que isso acaba dando uma estrutura melhor para vocês poderem funcionar independente da figura econômica, né? Porque a figura econômica da Vale, no caso, é a mineração, enfim, a produção. E aí, assim, a fundação meio que teria que compartilhar, caso não fosse uma fundação, fosse um departamento, talvez tivesse que compartilhar o financeiro, o jurídico, e vocês sendo uma fundação, vocês acabam tendo uma estrutura autônoma especializada nessa finalidade social. Na verdade, esses processos são compartilhados. São? A gente fez todo um trabalho junto com essas áreas e a gente compartilha os processos da Vale nessas etapas. Então, o financeiro é o financeiro da Vale. O tributário é o tributário da Vale. Quem dá o direcionamento, a definição da estratégia e essa aderência da estratégia ao investimento social é que tem esse casamento, e por isso que eu acho que tem esse valor de você estar ali de uma maneira coordenada e de você ter essa associação. Mas em termos de processo, o que a gente fez foi integrar o recurso incentivado como mais um processo dentro dessas áreas da empresa, porque a gente entendeu que a gente teria um ganho de processo se a gente fizesse dessa forma. Então, foi um processo que ele não foi fácil, ele foi longo, mas uma vez que você consegue colocar isso na engrenagem, esses processos, eles de certa maneira já estão estabelecidos. Então, isso para a gente ali, dentro da forma como a própria fundação está estruturada, isso tem funcionado bem. Você tem a estratégia aderente ao princípio do investimento social e os mecanismos se beneficiando da estrutura, né, que já está posta da própria empresa. E você comentou que por 2 vezes sobre essa preocupação que a Fundação tem com relação aos objetivos sociais dos projetos que receberão recursos da Fundação. E nós conversávamos aqui antes, né, nos bastidores aqui antes de começarmos a gravar, que muito no caso específico dos projetos esportivos, muitos dirigentes das organizações que acabam apresentando projetos e recebendo apoio da Fundação são profissionais de educação física que acabam dirigindo organizações não governamentais que desenvolvem esses projetos esportivos. E a formação em educação física, ela não oferece especialização nesse campo da gestão pública, da prestação de contas, e mesmo dessa dimensão, dessa preocupação social, existe, mas não está na centralidade, né, da formação em educação física. E como é que a Vale lida com esses projetos vindo desse setor específico, o setor esportivo, que tem essa característica de ser muito dirigido por profissionais de educação física, que se veem diante do desafio de formular um projeto, ler um edital da fundação, buscar recursos para viabilizar aquilo que eles acreditam que é necessário nas comunidades que eles estão atuando. Você, com seus anos todos de experiência à frente dessa operação, o que você diria assim, de dicas para estudantes e profissionais de educação física que querem entrar nesse campo? O que um projeto tem que ter para chamar a atenção dos tomadores de decisão com relação à necessidade de apoiar ou não os projetos? Eu entendo que, independente até de ser ou não um projeto esportivo, os projetos sociais, de forma geral, eles precisam ter muita clareza nos objetivos, né? Ser bem escrito é uma vantagem, mas ele precisa ser claro, ele precisa ser coerente. Ele precisa ter uma coerência entre aquele objetivo que ele se propõe, de que maneira que ele vai acompanhar, os custos associados, né? E, principalmente, ele precisa também ter um entendimento se o objetivo que ele quer alcançar com o projeto dele é aderente ao que a empresa está procurando. Então, como eu estava falando, para a gente, na Fundação e na Vale, é muito importante ter um viés
um foco na inclusão e no desenvolvimento social. Então, para a gente, é claro, a gente quer tentar capitalizar isso, ter um retorno reputacional a partir disso. É claro que a gente quer ter um ganho de relacionamento, mas a gente entende que isso é consequência. Então, o nosso objetivo não é esse, né? Então, se o foco do projeto for esse, e esse projeto for apresentado à fundação, para mim ele não vai ser um projeto interessante, porque eu vou procurar uma consistência ali, se ele vai estar olhando para a inclusão, se ele vai ter uma preocupação em ser um projeto diverso, se ele vai ter um olhar em ter os profissionais necessários para atender esse público, ou seja, se ele vai buscar ter um profissional além do profissional da educação física, mas eventualmente algum psicólogo ou algum assistente social, algum conjunto de profissionais que complementam a prática daquele profissional de educação física, mas que sejam essenciais dentro de uma diversidade para o pleno cumprimento de um projeto que está olhando para a inclusão e para o desenvolvimento social daquele território, né? Então, a gente até dá a oportunidade, depois que é feita a inclusão na plataforma, que a gente faz uma avaliação, a gente dá a oportunidade dos proponentes de conversarem também, porque pode ser que o projeto seja muito bom e eventualmente ele tenha tido uma dificuldade ali na hora de uma redação, né? Então, claro, quanto mais bem escrito, quanto mais coerente, quanto mais amarrado o projeto, mais fácil é essa conversa. Mas para a gente, eu acho que o principal é essa coerência, essa clareza na construção das ideias e entender o que aquele patrocinador que você está buscando, ele procura num projeto e entender que você está procurando a mesma coisa, né? Porque o seu projeto pode ser excepcional, mas se você quer uma coisa diferente do que o patrocinador está procurando, talvez ali você não vai encontrar, né, uma aderência, você não vai encontrar um fit ali, não vai dar match, então aquilo não vai para frente e não necessariamente por uma questão de qualidade. Então, conhecer o patrocinador, conhecer o que ele está procurando, eu acho que é fundamental e, obviamente, construir o seu projeto dentro do seu propósito de uma forma coerente, na sua matriz de custo, né, no seu acompanhamento, nas suas metas e no seu propósito, no seu objetivo. Eu pergunto, Fernanda. Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque assim, já faz alguns anos que a Vale é a maior patrocinadora da Lei de Incentivo ao Esporte no âmbito federal, né, usando o imposto de renda. E eu tenho percebido assim, que vocês têm feito uma diversificação das modalidades esportivas selecionadas também. E aí isso tem sido interessante porque tem modalidades que às vezes têm uma dificuldade maior de captação pela própria menor visibilidade que elas têm. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Como é que foi essa decisão de aumentar essa quantidade de modalidades no portfólio da Vale, assim? Na verdade, a gente partiu mais foi da exclusão de algumas, né? Principalmente de uma. A gente fez uma escolha de não trabalhar com o futebol masculino de base, né? Então, o profissional, obviamente, a gente já nem poderia, por uma vedação da lei, e aí a gente conscientemente, enquanto uma estratégia, a gente adotou que a gente não ia trabalhar com o futebol masculino de base. Então, essa é uma das premissas mais claras que a gente tem. Por N razões, a gente sabe que você tem toda uma cadeia profissionalizante, já é, bem ou mal, uma modalidade que recebe e que atrai muitos recursos. Então, isso não significa que a gente não trabalhe com escolinhas de futebol, mas, de fato, quando você fala de categorias de base, a gente optou por não trabalhar. Então, isso significa que a gente não restringe nenhum tipo de modalidade. Então, a gente, de fato, olha para a coerência do projeto, com aquele objetivo que está escrito, com a qualidade do projeto que é apresentado, com a proposta que está sendo apresentada ali, independente da modalidade. Como a gente trabalha em territórios que são muito variados, a gente entende que os recursos disponíveis nos territórios onde a gente quer ir, eles também são muito diferentes. E isso acaba levando a gente a olhar diferentes modalidades. Então, tem algumas localidades onde você tem uma disponibilidade de quadras polivalentes, então eu posso ter basquete, eu posso ter vôlei, eu posso ter o próprio futebol, eu posso ter um handebol. Mas tem outras localidades onde eu não tenho a estrutura de quadras, né? Então, será que eu consigo ter uma estrutura de rampas para trabalhar um skate ou um mountain bike, por exemplo? Até posso, ou eu posso procurar um contato com o poder público para ele viabilizar ou ele reformar, ou será que já tem? Sim, mas eu também
posso procurar, e essas modalidades acabam trazendo oportunidade da gente de diversificar as localidades para onde a gente vai levar esses projetos, né? Então, eu acho que é um pouco essa convergência. Primeiro, da exclusão de uma modalidade e a nossa intenção de ter uma democratização do acesso ao esporte, uma maior capilaridade. Então, a gente consegue olhar independente dela e das oportunidades que o próprio território dá. Tipo, é uma vocação de algum determinado território, é alguma especificidade, né? Eu me lembro que teve uma vez que a gente estava conversando no interior do Maranhão e aí alguém comentou da possibilidade de um projeto de surf de pororoca. O surf de pororoca eu só poderia fazer no interior do Maranhão, porque eu não tenho surf de pororoca em nenhum outro lugar onde a Vale tem atuação, né? Então, se eu tivesse uma restrição de modalidade, a gente nem apoia porque eles não apresentaram, se não me engano, o projeto pra gente, mas eu só poderia se eu não tendo uma restrição, né, de modalidade. Então, quando a gente fala, né, nessa construção de uma estratégia voltada para o desenvolvimento social, quando a gente está olhando para a questão da democratização do esporte, eu acho que passa por vários lugares, né, porque existem várias maneiras também de você trabalhar essa perspectiva, né, ela é diversa também nas suas oportunidades e possibilidades. Então, a gente não limita a modalidade e a gente procura ter o que a gente chama, de certa forma, de um ticket médio baixo, né? Então, 60%, não, mais de 60%, na verdade, 2/3, né? Mais de 60 dos nossos projetos, dos 90 que a gente aprovou, pouco mais de 90 que a gente aprovou esse ano, então 2/3 dos projetos aprovados esse ano, eles são no valor de captação de até 1 milhão, que é um valor relativamente baixo. Então, a gente está falando que a gente tem aí um número de projetos muito grande, o que permite também a gente ter uma variedade de modalidades, uma variedade de localidades para onde a gente direciona os projetos. Não, e eu acho que isso é legal, né, Kleber? Porque, assim, o futebol, às vezes, você incentivar o futebol acho que é importante, mas o futebol, por muitas vezes, acho que ele acontece de forma sozinha, né? Espontânea. Espontânea. Só que aquele aluno que não se destaca no futebol, acaba que ele é excluído 2 vezes, né? Porque ele já foi excluído socialmente, aí foi excluído através do esporte, ainda porque ele, por algum motivo, ele às vezes não gosta, não se destacou. E aí a gente ter outras modalidades como oportunidade de acolhimento desses jovens, a gente cria mais oportunidades de inclusão, né? E as vocações são diferentes, né? Sim. As crianças, os jovens, enfim, muitas crianças e jovens se interessam e gostam do futebol, mas muitas crianças e jovens se interessam por muitas outras coisas, né? O universo de possibilidades é muito grande. Eu acho que o negócio do futebol é uma certa crise, né? Porque o futebol é o tipo da coisa que eu acho que se você colocar futebol em qualquer lugar, você vai ter de procura, né? Então, não é que você não queira levar o futebol, mas o que mais também que você pode dar essa oportunidade, né? Quais são as outras modalidades que você consegue fomentar? Ou então, junto com o futebol, o que você pode provocar, né? Então, nem que você use o futebol como uma atração também, né? Como uma forma de você atrair e a partir dele vá diversificando. Mas, sem dúvida, que a gente, quando vai interiorizando, a gente vê que você tem uma diversidade, você tem potências muito variadas, muito diversas em muitos lugares diferentes, né? A gente tem projetos de atletismo com comunidades quilombolas no interior do Maranhão. São 8 comunidades quilombolas que a gente trabalha com atletismo, que é uma modalidade que a gente tem uma oportunidade grande, a gente tem uma chance de ter uma potência de ser uma potência através do atletismo também no Brasil, mas de que maneira, como, né? Como é que você estrutura essa modalidade? Então, para a gente é uma oportunidade de poder trabalhar de forma variada, ao mesmo tempo que a gente fica com uma certa angústia também, porque a gente fica vendo diferentes modalidades com chance de você trabalhar o desenvolvimento e se perguntando como, aonde que a gente poderia talvez contribuir um pouco mais, quais são as redes que a gente pode fomentar, quais são as modalidades onde você já tem essa estrutura um pouco mais consolidada, né? Então tem algumas que você já tem isso mais estruturado, de repente o basquete você já tem, porque as ligas já estão mais maduras, mas tem outras que você não tem, e tudo bem também, né? Eu acho que também a gente não precisa perseguir necessariamente isso,
isso, porque acho que o esporte dá a chance de olhar o desenvolvimento individual por diferentes lentes, não só aquela de quem vai ser um atleta, né? É a oportunidade de você transformar a vida daquelas pessoas, seja na perspectiva de quem vai se desenvolver como atleta, mas de permanência na escola, de melhoria de uma performance, de melhoria da qualidade de vida, de saúde, de novas perspectivas de vida, de construção de novos projetos de vida. Então, para a gente, o esporte ocupa muito esse lugar, né, de ser uma oportunidade de construção de projetos de vida para os beneficiários de diferentes maneiras. Então, a variedade de modalidades passa por aí, né, o ticket médio-baixo passa por aí, essa diversidade de locais e essa busca e essa insistência, né, por uma descentralização do recurso também passa muito por aí. E você comentou, né, com relação a uma das recomendações ou dicas que você deixou aqui, dos proponentes que estiverem formulando projetos, que eles busquem conhecer mais sobre as empresas patrocinadoras para saber qual é o grau de convergência de propósito entre os seus projetos e aquilo que as empresas estão apoiando. No caso específico da Vale, quem quiser saber mais detalhes sobre isso, entender um pouco qual é o espírito que anima as decisões da Vale com relação aos projetos que serão ou não incentivados, além de tudo isso que você já falou aqui, o que a pessoa pode fazer? Tem um site? Tem seminários? Enfim, a Vale promove algum tipo de ação no sentido de tentar deixar mais explícito para as pessoas o que vocês estão buscando com relação aos projetos esportivos? Então, uma das iniciativas é a formação de proponentes, que é o Capacita, que a gente faz em parceria com o IDEC. Que a gente está aqui até aproveitando aqui os bastidores do evento em Belo Horizonte para gravar esse episódio. Que não deixa de ser uma maneira da gente mostrar essa diversidade de intenções e intencionalidades dos proponentes, né? E da gente ter a chance de falar um pouco na perspectiva da Vale. Então, é uma forma de diretamente a gente ter essa troca e ter essa conversa. A gente tem o site da Fundação, que fala um pouco do propósito da Fundação como um todo, que é convergente com o que a gente quer, com o que a gente busca através da lei de incentivo. E a gente também está hoje com um site novo, que eu, obviamente, não decorei ainda Mas a gente vai colocar na descrição do episódio do YouTube, no Spotify, para quem estiver acompanhando aí, é só olhar na descrição que vai estar lá. Mas é no final, né? No final do vídeo, né? Isso. E a gente tem também um e-mail, que depois eu passo direitinho, que é um e-mail onde a gente pode tirar essas dúvidas, né? E quando a gente abre a plataforma ela fica aberta durante um período, em geral, a partir de julho. Então, a gente deixa algumas diretrizes gerais, né? De o que a gente procura. E eu sempre acho que é interessante também conhecer o histórico dos projetos que vêm sendo apoiados. Você conhecer o que a empresa vem fazendo, de certa forma, é uma maneira de você conhecer o que a empresa quer continuar fazendo, a não ser que ela anuncie que vai fazer diferente, né? Se ela não tem um pronunciamento, ou se ela não posiciona ali explicitamente que vai mudar, ela vai continuar fazendo o que ela vem fazendo. Claro que com melhorias, mas ela não vai ter uma mudança de rumo muito radical. Então, a nossa página hoje tem lá uma relação dos projetos que a gente apoia. Esse dado também ele não... você consegue encontrar em diferentes lugares, esses dados usualmente eles são públicos, é patrocínio, então é recurso público, entra em portal de transparência, tudo mais. Então, conhecer os projetos que já são apoiados é uma maneira de conhecer o perfil que a gente apoia, mas diretamente com a gente também pode falar através desses canais, do e-mail, do site. Fernanda, agora eu vou aproveitar a oportunidade para tirar uma grande dúvida que eu sempre tive. Porque assim, a Vale é uma empresa muito grande, acredito que seja até a maior do país, né? E aí eu já tive a oportunidade, enquanto instituição, de ser contemplado por um projeto Vale. E era um projeto itinerante, e aí cada território que eu chegava, eu tinha que montar uma lista de contatos, que eu acho que são as relações institucionais, relações comunitárias. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Então,
A Vale ela tem hoje uma estrutura de relacionamento com esses diferentes stakeholders, partes interessadas nos territórios, né? Então, a própria fundação, ela atua nos territórios através dessas equipes, que são equipes que estão ali já com uma especialidade mesmo de fazer diálogo com comunidade, de fazer diálogo com o poder público. Então, a gente quando chega, né, a gente mesmo fundação, os parceiros da fundação, né, os proponentes, quando chegam com os projetos, a gente orienta que eles conversem com essas equipes de R6, que são as equipes de relacionamento com comunidade, e RI, que são as equipes de relacionamento institucional, porque eu acho que a gente às vezes negligencia um pouco que diálogo é uma ferramenta e você precisa aprender, né? A gente precisa aprender formas de diálogo. E essas equipes, elas ajudam a gente nesse aprendizado. Então, são equipes que já têm conhecimento do território e quando a gente chega, é importante você ter esse conhecimento do território, é uma forma de respeito também, uma forma de valorização, né? E para quem chega é sempre muito bom também você ter a oportunidade de conversar com alguém que conhece as pessoas, que conhece aquele local, que conhece as relações, que conhece as redes ali de relacionamento, de poder que de alguma forma estão estabelecidos, vai te dar um pouco mais essa dimensão do simbólico daquele lugar onde você está chegando. Então, é por isso que a gente sempre passa essa relação dos nomes dos R6, dos RIs, e a gente, né, pede que o contato seja feito através deles, porque são pessoas que de fato conhecem aquele lugar onde a gente enquanto fundação, parceiros, né, proponentes, projetos estejam chegando. Não, mas e é legal você explicar isso, porque assim, isso é ótimo, porque acaba abrindo-se portas pra gente chegar com o projeto, porque eu já tive vezes de executar projeto pra ninguém, e a gente, mas e aí? Qual que é a expectativa do parceiro que tá com a gente nesse projeto? Porque beleza, a gente atendeu a comunidade, assim, os jovens com a parte esportiva, ok, mas o que vai além do esporte que a gente consegue ali, né? Enfim, então acho que assim, isso é muito bom. Não, e essa questão pra gente, né, quando você fala de além do esporte, pra gente isso fica muito forte, né, o esporte pra gente é uma ferramenta, ele é uma ferramenta de inclusão, ele é uma ferramenta de diálogo, ele é uma ferramenta de relacionamento e é uma ferramenta mesmo de construção de projetos de vida para aqueles jovens. Então, nada mais justo, correto e que a gente faça isso através de uma rede que já existe naquele território estabelecida. E essas equipes conhecem essas pessoas que podem fazer um bom uso, né, dessas ferramentas que estão sendo ofertadas ali. Lembrando, recurso incentivado é uma forma de recurso público também. Então, é uma responsabilidade que a gente tem, né, enquanto patrocinadora, no caso da Vale, de estar, né, pegando um recurso de uma renúncia fiscal, direcionando para um determinado projeto, porque a gente acredita que aquele projeto é convergente com a estratégia, com o propósito que a gente acredita, então a gente quer ver ele sendo implementado na ponta dessa forma. Então a gente vai mobilizar, né, todos os recursos que a gente tiver disponíveis para que aquele objetivo seja alcançado. Fernanda, eu vou fazer para você então a minha última pergunta, e aproveitando que a gente está aqui, né, na Casa do Saber, que é a universidade, né, e que tem uma preocupação grande com pesquisa, produção de dados, análise de dados, e particularmente aqui na UFMG, onde a gente tem um programa de pós-graduação em estudos do lazer, que funciona há cerca de 20 anos e que tem uma linha de pesquisa inteiramente voltada ao estudo e análise das políticas públicas. O próprio Rafael já fez uma tese de doutorado nesse programa de pós-graduação. E eu queria então saber como é que você vê o papel das universidades nesse ecossistema que envolve o poder público, dado que se trata de recurso público, envolvem organizações não governamentais que propõem projetos, envolvem empresas privadas que financiam projetos a fim de cumprir objetivos que têm uma vocação pública, como é o desenvolvimento social, como é a inclusão e a democratização das práticas esportivas. Como é que você, lá na Fundação Vale, como é que vocês enxergam o papel potencial da universidade? Se é que a universidade pode participar ou deve participar, porque a gente tem essa preocupação aqui na UFMG de tentar fazer com que o esforço de pesquisa dentro das universidades esteja a serviço desse propósito, de usar o esporte como uma ferramenta de inclusão. Inclusive, até aproveitando, né, Fernanda, e essa fala do Kleber, porque, na verdade, as próprias universidades podem ser proponentes de projetos, né?
Eu achei que você fosse responder para mim, porque a pergunta era nível de doutorado. Você Tá vendo, Cléber? Já respondeu. Ainda mais agora que a gente acabou de ver aqui durante o encontro aqui de BH, essa preocupação que a Vale está tendo de sistematizar indicadores, que eu acho que vai muito ao encontro das preocupações que atravessam as pesquisas acadêmicas com relação ao campo das políticas públicas de esporte, né? Eu não tenho uma formação acadêmica na área de esporte ou lazer, né? Eu sou geógrafa de formação e eu sempre vivi o esporte de uma outra maneira na minha vida, assim. E uma coisa que eu senti muito quando eu comecei a trabalhar e atuar com o esporte é que eu realmente comecei a sentir muita falta de ver de uma maneira prática essa convergência da produção do conhecimento de dados a uma prática que a gente tem na atividade e no trabalho com o esporte. Então, uma coisa que a gente conversa muito ali é isso. Eu falei assim, a gente, por exemplo, na própria Vale, a gente não conseguia acessar muito e encontrar muitos trabalhos de sistematização de indicadores relacionados ao trabalho esportivo que a gente fazia. E não é que não exista produção acadêmica relacionada, né, à relação muito direta que tem a prática esportiva com a redução da evasão escolar, a melhoria do próprio rendimento escolar, com a saúde nem se fala, e aí eu não vou nem entrar, porque aí vocês são muito mais especialistas e vocês poderiam citar uma série de referências que eu desconheço, mas eu sei que elas existem. Mas ali dentro do universo corporativo, nesse diálogo de como que eu posso aproveitar essas informações para aprimorar a qualidade do projeto ou melhorar a finalidade de você de fato enxergar naquele projeto que eu estou trabalhando, a transformação que eu quero enxergar, a gente não conseguia ver isso de uma maneira estruturada. Então, a gente começou um trabalho muito de formiguinha de tentar identificar quais são as instituições que trabalham dessa forma, quais são aquelas que já têm uma preocupação, seja uma relação e uma proximidade com as universidades, quais são aquelas instituições que dialogam com produções de conhecimento e que trazem isso para a sua prática, para a gente começar a aprender e ver de que maneira que a gente poderia começar uma sistematização. Então, a gente iniciou, e a gente, por enquanto, ainda está mais circunscrita nesse lugar, de fazer um monitoramento de indicadores. A gente ainda está falando muito mais do monitoramento de indicadores do que de uma avaliação de impacto, porque eu não sei nem... É mais complexo, né? Pois é, eu ainda estou falando de monitoramento, mas hoje eu consigo olhar, né, para um universo relativamente grande de proponentes com os quais eu trabalho e fazer uma avaliação se tudo isso que eu estou falando, eu quero trabalhar com inclusão, eu quero trabalhar com democratização do acesso, eu quero ter um desenvolvimento social através do esporte. Eu consigo olhar para o meu painel ali de indicadores e ver se isso está coerente ou não, porque eu tenho informações de pouco mais da metade dos meus proponentes, de informação, por exemplo, qual é o número de beneficiários que acessam algum tipo de benefício social. Então, esse é um indicador para mim que ele é altamente relevante, porque se ele se esse aluno desse projeto, beneficiário, se ele tem acesso a algum tipo de benefício social, é porque ele está dentro de um grupo da sociedade que necessita e que tem algum acompanhamento de proteção social, da assistência social de alguma forma. Então isso é coerente se eu estou querendo falar de inclusão, se eu estou falando de desenvolvimento social. Mas esse foi um trabalho que a gente começou a organizar e que a gente entende também que num lugar de proponente, de patrocinador, eu tenho que ter um processo de engajamento dos meus proponentes, porque não é uma imposição que eu posso ter. Eu não uso isso hoje, ainda não sei se eu vou poder ou se eu vou conseguir usar isso como um critério de seleção dos meus projetos. Foi a primeira pergunta que você me fez. Eu hoje não tenho. Eu adoraria poder colocar como um critério, te responder que eu tenho como um critério ali, que eu tivesse um monitoramento de indicadores. Quem sabe um dia, em breve. Mas hoje eu não consigo fazer isso ainda, né? Mas sem dúvida que esse é um diferencial para mim. E não é um diferencial para mim simplesmente porque eu acho que tem que ter. É porque eu acho que isso é coerência, é uma maneira de você evidenciar a coerência. Isso é uma forma de você ter ali um olhar para a qualidade do seu projeto, para a sua performance também, enquanto um projeto. Então, esse meu painel de indicadores vai me mostrar como é que eu estou em relação à raça. O que, quando você cruza
cruza com o retrato socioeconômico, né, do Brasil, isso é um indicador importante. Eu consigo olhar a renda, acesso a benefício social, público feminino masculino, né? Então, hoje, o meu painel de indicadores, ele me dá essas referências. Da mesma forma, como eu estou falando, né, eu falei inicialmente ali de uma forma um pouquinho mais confusa a questão do ticket médio, mas se realmente eu tenho esse viés de ter uma capilaridade, eu tenho que trabalhar com um número grande de projetos, respeitando o limite da minha equipe, mas então, dos meus 90, pouco mais de 90 projetos, 2/3 deles têm um valor de até 1 milhão, que se desdobram em várias iniciativas. Então, são alguns indicadores que a gente usa para ver se a estratégia que eu defini é aderente à prática que eu estou implementando. Então, quando pergunta sobre produção de conhecimento sobre as universidades, eu acho que esse amadurecimento num processo de sistematização, produção de conhecimento aplicado, eu acho que isso é muito válido. E como trazer isso para essa dimensão de projeto, que eu acho que é o grande desafio. A nossa comunidade aqui do canal Educação Física SA já sabe, porque quem acompanha aqui, eu já falei sobre isso várias vezes, e quem me acompanha nas redes sociais também, eu sou um crítico implacável da produção acadêmica brasileira, justamente por causa do divórcio que eu noto que existe entre a agenda de preocupações dos círculos acadêmicos e aquilo que está sendo demandado em vários segmentos com relação ao mercado esportivo. No entanto, eu acho que seria interessante eu te falar também que eu acho, e eu comentava isso com o Rafael outro dia, que eu também falo isso com relação aos órgãos de governo, os órgãos, as fundações, as organizações não governamentais, enfim, os agentes interessados nisso tudo, eu acho que eles também precisam demandar mais da universidade, claramente, porque o parque tecnológico brasileiro, eu comentei sobre o programa de pós-graduação da UFMG, mas existe também uma tradição forte instalada com relação a esse assunto na UNB, na UFPR, na URGS, na UFBA e outras universidades que tem no Brasil que tem uma tradição consolidada no estudo de políticas públicas esportivas, mas que eu acho que elas não são mobilizadas também por esses agentes, porque tanto os chefes de laboratórios, coordenadores de grupos de pesquisa, quanto os estudantes de mestrado e de doutorado, eu sinto que eles estão ávidos por contribuir, de disponibilizar o seu capital intelectual em busca dessas soluções de sistematização, de avaliação, de monitoramento, mas ao mesmo tempo, eu acho que para as universidades não é fácil acessar essas redes. Então o fato de a gente estar gravando esse episódio aqui nas dependências da UFMG, eu acho que já é um avanço, porque é sintoma de uma aproximação entre tudo isso, né? E eu acho também que é um processo de aprendizagem de você fazer uma tradução de idiomas que às vezes eles são diferentes mesmo. A linguagem do mundo corporativo muitas vezes é diferente do acadêmico, né? E sem juízo de valor nenhum, né? Eu acho que como que você consegue fazer, né, a junção e fazer uma tradução do executivo para o acadêmico e vice-versa, né, do acadêmico também para o executivo, fazer essas coisas convergirem, que eu acho que é o grande desafio, que é uma coisa que a gente também vem se questionando muito como fazer, porque mesmo dentro do mundo corporativo existem vários níveis e várias diferentes formas de você comunicar. Uma coisa é você comunicar e conversar com uma pessoa que é especialista, por exemplo, na parte esportiva. À medida que você vai encaminhando o assunto para outras esferas, né, ou você vai, digamos, subindo na hierarquia, a própria forma de comunicar é diferente. Vai se sofisticando às vezes, ou menos, né? Pois é, você precisa ser mais assertivo naquilo que você quer comunicar, o que tem a ver com qual a mensagem que você quer passar. Então, essa produção, ela também tem que estar visando isso, o que você quer comunicar e para quem que você quer comunicar e de que forma que você quer contar essa história, né? Então, para mim, particularmente, está sendo um aprendizado mesmo, né? Quando eu cheguei para começar a trabalhar com esporte, eu fui procurar onde é que estavam essas informações. Eu venho da área ambiental, e a área ambiental, ela tem uma forma de organização de dados que é diferente, até porque eu tenho uma formação ali, então eu navego um pouco melhor por essas áreas do conhecimento, eu sei um pouco melhor aonde procurar. E no esporte eu tive que aprender esses caminhos, começar, né? Ainda estou aprendendo, mas
aonde que estão essas caixinhas, né? Qual a gaveta que eu abro para começar a aprender, até para depois a gente poder tirar as gavetas do lugar e bagunçar um pouquinho mais. Mas, então eu acho que essa é a grande, para mim é o grande desafio, é como que a gente sabe, consegue acessar diferentes áreas do conhecimento dentro de um guarda-chuva, do que a gente chama, né, de esporte, de que maneira a gente usa isso para aquele fim que é né, do propósito que você está trabalhando num determinado momento, nesse caso dentro de um recorte de patrocínio no ambiente corporativo. Fernanda, você falou que está aprendendo, mas pra gente aqui, né, é nota 10 já, né? Tá dando aula, já pode... dando aula. Tô aprendendo um monte ainda. Fernanda, obrigado pela sua disponibilidade, sua generosidade de compartilhar conosco a nossa experiência e por meio de nós, com a nossa audiência aqui. A gente, como eu comentei antes, vai deixar aí nos links da descrição do Spotify e do YouTube os endereços da Fundação Vale, os contatos para você mandar e-mail, para você acompanhar pelas redes sociais, se inteirar dos editais, dos chamamentos, dos cursos. E isso aqui, como eu comentei com vocês antes, é uma forma da gente prolongar a conversa que aconteceu aqui em 2 dias em Belo Horizonte no Capacita, que é uma iniciativa extraordinária de disseminação de informação com relação à lei de incentivo, que tem o apoio da Vale. Prolongar essa conversa para além das pessoas que puderam estar aqui nesse belo auditório da UFMG, por meio das redes sociais. Então, compartilha com quem você acha que pode se interessar e para a gente fortalecer essa corrente do bem. Sobe o som!